vocês recebem os prompts, tá? Então, podem ficar tranquilas nessa jornada que a gente vai ter acesso a tudo. Bom, vamos então começar a nossa transmissão online. A equipe vai entrando aqui ao longo da aula. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, algo que gostaria de já perguntar? Andrea, tudo bem? Thalita? Oi, Thalita, tudo? Eu tenho uma dúvida. Eu não sei exatamente o que que é esse clube. Então, se tu puder só dar uma explicada, assim, por cima que seja, né? Claro, claro. Thalita, ali você participou da imersão, né, conosco presencial de desenvolvimento de IA. E o Human AI Club, ele é um programa de 6 meses. Ele é um programa de 6 meses em que a gente está lançando ele agora no mês de junho de forma aberta, né, para novas pessoas entrarem no novo ciclo. E ele é um programa de aceleração que dura 6 meses, em que semanalmente a gente tem as aulas, que são essa aula que você está hoje, a aula que você esteve semana passada. Como você participou da imersão presencial, foi um bônus que a gente concedeu, né, tá sempre aqui conosco, e a gente adora também esse aprendizado. E a cada 2 meses a gente tem uma experiência presencial desse clube de mulheres. Então a gente se reúne, eu brinco que é para a gente fazer aquilo que a IA não pode fazer por nós. Então é sempre uma surpresa, assim, divertida. E depois do segundo mês, a gente começa a ter mentorias mais técnicas. Por que mentorias mais técnicas? Porque no início a gente vai aprendendo a usar as ferramentas, assim como vocês já estão fazendo, já estão criando sites, já estão criando aplicativos, mas quanto mais a gente faz, mais oportunidades aparecem. E aí vocês entram no nível avançado no uso de IA, e aí a gente tem esse suporte para, tô com dúvida, tô com medo de fazer isso, tô insegura, a gente também tem a mentoria técnica. Então, ao longo aí desse mês de junho, a gente vai abrir as inscrições para esse novo ciclo de alunas. Na semana que vem, efetivamente, no dia 11, eu te mantenho informada, pode deixar assim que a gente abrir. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, o que nós vamos fazer hoje? O nosso objetivo é que, ao fim da aula de hoje, vocês consigam desenvolver conteúdos como esse que vocês estão vendo aqui, com apenas um clique. Então, a gente vai fazer todo o desenvolvimento do copy, do texto do conteúdo, e o desenvolvimento de design de forma automatizada, usando uma automação simples que a gente consegue fazer, com os modelos gratuitos dos sistemas que a gente tem. Aqui a gente está vendo um exemplo, aqui tem outro exemplo de capas de Reels, por exemplo, que estão todos automatizados também, que foram gerados com o prompt, mais a criação em lote do Canva. Mas antes, então, para mostrar, né, o que a gente vai fazer aqui, esse é o nosso resultado final, antes de nós começarmos efetivamente, o que vocês precisam ter para conseguir fazer esse tipo de atividade, né? Executar esse sistema, implantar esse sistema de geração de conteúdo. Uma conta no Canva, que pode ser a conta gratuita, no Canva, que é o www.canva.com. O Canva é um aplicativo de desenvolvimento de design, de peças de design de todos os tipos que a gente tem. Então, você vai precisar de uma conta aqui. E também de uma conta ou no ChatGPT, que é chat.openai, né, .com.br, ou chatgpt.com, ou uma conta no Cloud. O Cloud é uma inteligência artificial, assim como o ChatGPT, que acaba sendo o mais conhecido. Só que o Cloud tem, toda a inteligência artificial foi treinada de uma forma específica, tá? Então, o ChatGPT, ele teve um treinamento, um modelo de treinamento, em que ele é super agradável, em que ele traz as informações de forma mais simples quando a gente conversa com ele. O Cloud, essa outra inteligência artificial, ela foi treinada para imitar a linguagem humana. Então, o Cloud acaba performando muito bem em termos de criação de textos, né? Para que a gente não olhe para aquele texto, bata o olho e fala, nossa, isso foi feito com IA, porque um humano não fala dessa forma. Então, eu estou sugerindo o Cloud, mas também pode ser feito com o ChatGPT. E aqui ao vivo com vocês, eu vou fazer no ChatGPT também. Tá? Então, além dessa conta, nas duas coisas, a gente vai precisar ter algumas informações de vocês,
que são essenciais para a gente criar conteúdo de uma forma não generalista. Todos os dias, todo mundo está indo lá no ChatGPT e escreve: bom dia, por favor, desenvolva um conteúdo para eu postar nas redes sociais, me entregue o conteúdo com 5 carrosséis, com 5 slides de um carrossel. Ponto. Todo mundo faz isso, consequentemente a inteligência artificial devolve um padrão. Então, o conteúdo fica muito parecido. Não à toa a gente vê roteiros iguais nas redes sociais todos os dias. Como a gente quebra isso? Utilizando cada vez mais a especialização, personalizando a nossa narrativa para fazer a IA sair de um padrão. E a gente faz isso definindo quem a gente é, então, quem você é, nesse caso aqui, né? Quem a sua empresa é, ou se você estiver falando de uma marca pessoal de você. Na nossa imersão presencial, Mulheres e IA, de maio, as alunas fizeram isso em sala de aula, né? Fizeram todas essas personalizações em sala de aula. Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como que a gente poderia preencher isso. Quem já fez na imersão, só copiar e colar, pronto, como foi feito. Eu coloquei quem eu sou. Eu sou o Woman AI Club, uma comunidade privada de mulheres em ascensão que utilizam a inteligência artificial para ampliar a capacidade de execução, tomada de decisão, combinando networking. E a gente acredita que o lugar de mulher é na cadeira de decisão e pela primeira vez na história, a gente acredita, né, na empresa, que a gente tem uma ferramenta que remove barreira de entrada para as criatividades e para os projetos que a gente sempre quis colocar na rua. Nosso objetivo é ver as mulheres CEOs dos seus negócios. Quando você coloca quem você é e você personaliza, você já está tirando a inteligência artificial do padrão dela de resposta. Então, ela vai pensar como a sua empresa. Segundo ponto de personalização importante, o que você faz? Então, além de quem você é ou quem sua empresa é, o que você faz? Então, o que nós fazemos? Nós ensinamos mulheres a economizar tempo e dinheiro crescendo os negócios usando IA. A imersão Mulheres em IA é um dia presencial em Porto Alegre, no dia 11 de junho, das 8h30 às 18h. Acreditamos que o lugar de mulher é liderando, e isso se aplica à tecnologia. E aí aqui a gente coloca tudo que as mulheres vão aprender nesse dia da imersão. Então, ela vai fazer a lógica de IA aplicada, vai entender o framework 4Ps, vai entender o mapa de ferramentas que ela precisa para saber onde usar cada inteligência artificial, como usar a IA de forma segura e ética, e construir uma campanha de vendas do zero, saindo com um site feito. Então, perfeito. Agora, a inteligência artificial sabe quem eu sou e o que eu faço aqui dentro. Mas para quem que eu faço? Porque é diferente se eu me comunico para homens do corporativo, como a empresa atuava, por exemplo, fazendo treinamentos dentro das empresas de São Paulo até ano passado, que é um dos braços do negócio, e quando eu estou focando 100% em mulheres que lideram. São dores diferentes, são necessidades diferentes que a gente tem. Então, para quem que a gente faz? Aqui você vai colocar o público-alvo. Quem é o seu público? Você atende homens, você atende mulheres, você atende mães? Quais são essas pessoas? Qual é o seu público-alvo? Também quem participou da imersão presencial de maio, meninas, é só copiar e colar o raio-x do cliente ideal que a gente fez em sala de aula, tá? Que a gente fez no dia da imersão. Então, aqui um exemplo aplicado. Para quem é esse tipo de conteúdo? Para mulheres que têm entre 28 e 54 anos, é dona do próprio negócio, tem formação sólida, mais escolarizada que a maior parte dos homens empreendedores, competente, mas está no limite da capacidade. Carrega negócio, casa e muitas vezes os filhos sozinha. O que ela quer? Né? O que o meu público-alvo quer? Um negócio que funcione 100% sem depender dela, quer ter mais cliente, quer poder cobrar mais, não ficar chorando desconto, quer trabalhar menos horas, quer ser reconhecida como autoridade e não como a faz-tudo, mas sim uma líder estratégica. Então, aqui você vai colocar dentro dessa cápsula o raio-x do seu cliente ideal. E, por fim, como que você fala? Qual que é o tom de voz da sua marca? Como que a sua marca fala? Você tem uma fala mais acolhedora? A sua marca ela é mais acolhedora, ela é mais acessível, ela é mais empática? Ou ela é uma marca mais direta, uma marca mais agressiva? Né? Então, como que essa marca, como que você fala, ou a sua marca fala? Aqui, mesma coisa, é o perfil de tom de voz que a gente fez na imersão, mas você pode pensar, e às vezes quem não tem ainda esse perfil de voz desenhado, que geralmente a gente não tem, porque a gente não para pensar sobre isso, vale a pena perguntar para uma amiga próxima ou para um companheiro, companheira,
Como que eu falo geralmente, né? E aí, trazendo aqui os exemplos. Minha empresa, ela tem um tom mais direto, mais pragmático e mais orientado para negócio. Frequentemente, a gente usa termos como produto, métrica, objetivo, usamos muitos números, fazemos perguntas retóricas e tendemos a usar exemplos concretos, como no meu time, na empresa. E a gente tenta evitar jargões e estética sem métrica. Então, como eu sempre brinco, aquelas frases, você vai usar IA e vai ficar milionário em 10 dias. É uma coisa que vocês nunca vão ouvir a gente falando. Então, este é o ponto inicial. Então, vamos retomar o que a gente precisa para fazer o uso da inteligência artificial de forma profunda, de forma especializada e que entregue para vocês um resultado diferente dos iguais, diferente do que todo mundo está fazendo. Para quem oferece esse tipo de serviço, geração de conteúdo para cliente, isso é essencial, porque é o que formata, é o que faz a gente ter essa personalização. Então, você vai precisar de uma conta no ChatGPT ou no Cloud, uma conta no Canva, a definição em poucas palavras de quem você é ou quem a sua empresa é, o que você faz ou o que a sua empresa faz, para quem a sua empresa faz ou você faz o que você faz, e como que você fala, como que é o tom de voz. Andrea, não sei dizer como é o tom de voz da minha marca, não consigo pensar, não sei falar. Pode ocultar, não colocar, ou coloca o que você não quer que seja dito. Então, por exemplo, você não quer usar frases motivacionais vazias, você pode colocar alguma coisa aqui, mas se não se for a parte mais difícil, que geralmente é o tom de voz, você pode tirar. Feito isso, preenchido esses itens, agora a gente vai para o nosso framework. Dentro da nossa metodologia de ensino, o nosso framework, ele se chama framework 4Ps. Ele é um framework para que a gente consiga ter engenharia de contexto e engenharia de prompt de comando para IA, ou seja, como eu falo técnicas, né? Como eu peço para IA as coisas de uma forma assertiva, como eu dou comandos com profundidade. Então, neste modelo aqui, a gente tentou facilitar e resumir essa construção de prompt com os 4Ps. O primeiro P é o papel. O que é esse papel? A profissão, o que aquela pessoa faz. Por quê? Tanto na imersão quanto nas aulas do programa, a gente estuda os princípios básicos de inteligência artificial. Uma das coisas que a gente entende é que a IA aprende por padrões. E aí tem aquele exemplo básico do gato. Imaginem que eu preciso ensinar para a inteligência artificial reconhecer um gato. Eu vou precisar mostrar diversas fotos de gato. Eu vou precisar explicar sobre um gato. Vou precisar trazer milhões de dados para dentro da inteligência artificial sobre como que é um gato. Ela vai ficar fazendo esse processo de visualização e repetição. Depois, ela vai ir para teste. Então, vão ser dados, por exemplo, para IA, fotos de gato, para ela dizer se é um gato sim ou não, fotos de um leão, para ela dizer o que é aquele bicho, se ela disser que é um gato, ela tem a correção dizendo que não é. Então, ela aprende por padrões. Tudo que tem um padrão, a IA consegue atuar de uma forma excelente para a gente. E assim foi também para ela entender as funções, as profissões que a gente tem. Então, quando eu preciso construir um conteúdo, eu vou lá e digo que o papel, que esse conteúdo que a inteligência artificial tem que assumir na hora de executar esse comando que eu estou passando, é um papel de um estrategista sênior de conteúdo, de posicionamento, de branding e de crescimento orgânico para o Instagram. Porque isso aciona as caixinhas de padrão que a inteligência artificial tem registrada. Se eu coloco aqui que ela tem que atuar como uma especialista em influenciadoras, ela vai buscar uma narrativa que se conecta com esse perfil de público. Se eu digo para ela atuar como um estrategista sênior de, por exemplo, serviços financeiros para empresas, ela vai acionar outra caixinha. Então, quanto mais específico é o papel que a gente dá para a IA representar, mais profunda é a entrega que ela tem para a gente. Então, primeiro P, papel. Segundo P, o pedido. O que eu quero que a inteligência artificial faça? Qual é a atividade que ela vai fazer para mim? Terceiro P, os parâmetros. Aqui eu vou dar contexto. Por que eu estou fazendo isso? O que eu busco com isso? Que resultado eu espero com isso? E, por fim, o nosso quarto P, que é o padrão.
como eu quero que a inteligência artificial me entregue isso. Eu quero que ela me entregue isso num Word, eu quero que ela me entregue isso num PDF, eu quero que ela me entregue isso num Excel, eu quero que ela me entregue num resumo com até 5 linhas. Como eu quero receber esse conteúdo, como eu quero que ela me entregue, para que a gente tenha maior assertividade. Então, recapitulando, framework 4Ps nos dá a orientação de como falar com a IA de forma assertiva. Primeiro P, o papel, quem essa IA tem que ser. Segundo P, o pedido, o que eu quero que ela faça. Terceiro P, quais são os parâmetros, o meu objetivo, o contexto, por que eu estou fazendo. E, por fim, o padrão, que é como eu quero receber essa informação. Eu vou mostrar agora para vocês o framework pronto, para vocês poderem copiar e colar e já utilizarem. Até aqui, meninas, alguma pergunta? Qualquer dúvida ao longo da minha fala, vocês podem apertar na mãozinha que tem aqui na parte de baixo do Google Meet, que assim que eu finalizo o raciocínio, eu já passo a palavra para vocês. Alguma pergunta até aqui? Perfeito, vou seguir. Então, agora a gente vai ver o framework 4Ps aplicado. Pois não, pode falar. Andrea, desculpa, é que eu estava procurando a mãozinha aqui. É isso. Eu tenho uma dúvida na cloud, tá? Toda vez que eu quiser fazer algo, eu vou ter que criar tudo isso, criar um projeto e contar para ela, porque às vezes eu já eduquei ela para fazer algumas coisas, só que eu percebi que toda vez que é um projeto novo é como se começasse do zero. Tá. Sobre projeto novo. Quando você me diz que cada vez você executa um projeto novo, você faz referência a abrir uma conversa nova dessas aqui ou abrir aqui uma sessão de projeto? Abrir uma sessão de projeto. E nas conversas eu também já percebi isso, que na conversa, tipo, tá, eu vou evoluindo ali. Se eu abrir uma nova conversa, ela não consegue ter acesso a uma automatização da outra conversa. Tá. Se eu não responder da forma correta, me corrige daí, tá, Leandra? Que eu tenho que entender melhor a pergunta. Via de regra, quando a gente cria projetos, e essa até para quem não estava na semana passada, né? Que a gente está hoje com convidadas aqui conosco que não estavam. Na semana passada, a gente fez uma aula exatamente sobre como utilizar as skills, que são competências das inteligências artificiais, para a gente educar elas de uma melhor forma, tá? Então, aí, Leandra, aqui, como que funciona? No momento que eu crio esse projeto e eu alimento esse projeto dentro dos arquivos dele, né? Com todos esses contextos, como, por exemplo, quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço e meu público-alvo, todas as vezes que você iniciasse uma nova conversa aqui dentro desse projeto, ele deveria resgatar essa memória como algo para utilizar. O que o projeto não faz? Vou dar um exemplo aqui. O projeto não faz o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó. Ontem eu estava desenvolvendo uma estratégia de meta ads, tá? Para uma automação de tráfego pago que eu tentei fazer. Eu pedi para o Cláudio me entregar essa visão. Ele me entregou. Tá aqui toda a minha estratégia. Não se assustem, gente, com esses códigos. Em breve isso será normal para vocês, tá? Tudo. Ela escreve em português, é que aqui eu já pedi para mandar o código para eu só colar. Então, deixa eu botar aqui numa forma menos assustadora, que a primeira vez que eu vi alguém mostrando isso, eu falei, meu Deus. Então, ela me entregou aqui, Leandra, esse artefato, né, esse texto, esses códigos. Se eu vier aqui e clicar nesse material e adicionar ele ao projeto, isso passa a integrar a memória do meu projeto. Sim, isso eu fiz. Se ele fica só dentro da conversa, por exemplo, aqui mesmo dentro do projeto, dentro da conversa, né? Se ele estiver dentro do projeto, dentro da conversa, ele não pega, porque qual que é a base de memória dele? O que eu coloquei aqui embaixo nessa memória. Até porque às vezes a gente faz muito teste, né? Então imagina, você cria um projeto ali para um perfil de cliente, você quer testar cenários, quer testar várias copies, quer testar várias landing pages, vários sites diferentes, aí você perde em qual é o correto. Para eu entender,
Você fez tudo isso e ainda sente que está fraca a indexação de memória dele? O que eu percebi, tá? Por exemplo, agora eu vou criar um novo projeto. Por exemplo, eu já doutrinei, digamos assim, lá nas conversas soltas e dentro do projeto. Eu não quero que use traços, eu quero que use uma conversa fluida. E aí, quando eu crio, às vezes ele repete isso, tá? Ele bota os traços mesmo que eu já tenha doutrinado. E às vezes o que ele acaba fazendo é eu crio um novo projeto. Então é como se eu tivesse que toda hora estar educando ele do zero. Ele não tem essa memória assim desses detalhes. Tipo, por exemplo, o brand book. Eu fiz aquele brand book, então eu vou ter que colar ele todas as vezes dentro dos projetos. Em todos os projetos, sim. Via de regra, sim. Você pode destravar uma configuração dentro das IAs do Cloud, de ChatGPT, para ele se alimentar de todas as conversas que você tem. É possível fazer isso. Eu não recomendo e eu não uso. Por quê? Por exemplo, você tem várias empresas, né? Você tem a Claré, você tem, né? Você tem a sua clínica, você tem diferentes, tem programas de TV, tem mentoria, você tem várias atividades. Se você pede para ele se alimentar de tudo que você conversa, começa a dar memória, né? Ele começa a embaralhar as ações, fica mais difícil de delimitar. Então, respondendo de uma forma objetiva. E aí já fica aqui para todo mundo, né, que está usando IA. Você vai ter que repetir nos projetos todas aquelas informações que são base, que são cruciais. Então, o Brand Book é um book que a gente faz também, meninas, na imersão, onde a gente tem critérios de identidade visual da marca, tom de voz da marca, né, vários critérios de branding da marca. Então, você teria, sim, Leandra, que colocar sempre o Brand Book em várias pastas. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a pasta do workshop de IA. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu workbook final, relatório de negócio, meu design system, que é meu brand book. Se eu vou na minha outra pasta aqui, que é uma pasta que eu estava indo para fazer tráfego, eu tenho o mesmo relatório, tenho outro design system, que aqui eu uso outra identidade visual. O que dá para você fazer? Fazer um arquivo mãe. E aí isso eu posso te ajudar a fazer. Se quiser fazer Perfeito. ficar no aula, a gente faz juntas. A gente cria um único arquivo em que lá você vai colocar tudo que você precisa e você só vai colar esse arquivo em todo o projeto. Mas, para a gente recapitular, então, a questão. Os projetos, eles não se alimentam entre eles da memória, exceto se eu pegar o arquivo de um e jogar no outro. E é exatamente para funcionar como esses silos, como esses limites. Perfeito. Respondeu. Já está bem mais claro. Juntas, aí quem quiser, meninas, ficar depois também para já ver como funciona, ficar à vontade, tá? A gente faz juntas, que a dúvida de uma sempre pode ser a dúvida de todo mundo. Mais alguma dúvida até aqui? Tá, vamos voltar aqui, então. Então, agora nós vamos ir para a construção desse prompt. Esse prompt eu já vou entregar para vocês pronto, mas eu quero que vocês entendam por que ele foi feito dessa forma, para que vocês possam replicar em diferentes contextos. Lembrando, inteligência artificial é padrão, no momento que vocês aprendem o padrão, ele só se repete. E quando a gente está aprendendo uma coisa nova, como é o caso da inteligência artificial, porque não tinha como a gente saber inteligência artificial, né? Às vezes as pessoas falam, André, eu tô perdida, eu tô sentindo que eu não sei nada, que eu tô por fora. Gente, inteligência artificial não existia para nós humanos, né? Meros mortais. Até pouco tempo, até 3 anos atrás, a gente não tocava. Quem tocava nisso era quem estava desenvolvendo. Os gênios lá do MIT, os gênios de Harvard. Então, não tem como a gente ser bom em algo que a gente não sabia que existia. Tá? A gente sempre vai precisar desse processo de aprendizagem, de ir testando. Então, pode ser que hoje vocês olhem, isso aqui eu não entendi muito bem. Tá tudo certo, a gente tem a imersão onde vocês podem ir, que a gente sai do zero, tem como chamar depois, a gente tira a dúvida, a gente quer mulheres na cadeira de gestão, a gente quer mulheres CEOs dos seus negócios, e estamos aqui para isso, contem conosco. Voltando então, o que esse prompt tem? Os 4 P's que a gente viu, o nosso papel, o nosso pedido, os parâmetros e o padrão. No papel, a gente está pedindo para ele atuar como um estrategista de conteúdo sênior focado em conteúdo orgânico para o Instagram.
A especialidade dessa pessoa que a gente está invocando é transformar conhecimento, expertise e posicionamento de mercado em conteúdos. Então, a gente quer alguém que pense conteúdo aqui para a gente, como se a gente estivesse contratando um funcionário, hoje fosse o primeiro dia desse funcionário, e a gente está ensinando para ele o que a gente quer que ele faça. Eu quero que ele gere para mim conteúdos que me dão autoridade, diferenciação, compartilhamento, salvamento, crescimento de audiência qualificada, geração de demanda e conversão futura em vendas. Se a gente fala isso para um funcionário no primeiro dia, talvez não tenha um segundo dia, mas a IA não tem como pedir demissão, então a gente está pedindo aqui para ela fazer tudo isso, né? Então, a gente está pedindo isso. Outra coisa que nós estamos pedindo dentro desse papel dele, não criar conteúdos genéricos, não queremos um especialista em conteúdo genérico que qualquer um faz, que qualquer pessoa pode ter, né? Vamos pensar, imaginem o seguinte, hoje nós já estamos começando a ir na IA buscar respostas. O conteúdo que a gente produz está entregando para o nosso cliente algo que a IA não entrega? Será que a gente está produzindo um conteúdo que ele não vai aqui, ó, como até hoje eu estava vendo isso, assim, como passar protetor solar. Se eu jogar aqui no chat GPT, como passar protetor solar, ele vai me entregar? Se eu entregar aqui para o chat GPT, se eu fizer um conteúdo, copie e colhe um prompt para produzir conteúdo. Eu estou agregando alguma coisa de muito especial? Hoje ainda sim, porque a inteligência artificial é uma coisa que está no seu início, é um percentual baixíssimo da população mundial que está com isso. Então, quando a gente acha que está atrasado, a gente não está, a gente está na frente, né? Mas em algum tempo não vai ser. Então, a gente não pode mais ter conteúdo genérico. E a gente precisa que ele pense como um estrategista de negócios antes de pensar como redator. Porque a gente não quer um conteúdo para ter um conteúdo. Eu quero um conteúdo estratégico. Até aqui, quase que a IA pede demissão, só não pede que não pode. Depois, vamos para o segundo P, o pedido. O que eu quero? Eu quero que, com base nas informações que a gente vai dar da nossa empresa, que é o que a gente viu antes no nosso stack inicial, ela crie 5 carrosséis estratégicos para o Instagram. O carrossel deve fortalecer o posicionamento, gerar valor real para o meu público. Como ela vai gerar valor real para o meu público? Ela vai gerar valor real para o meu público, porque ela sabe quem é o meu público. Se a gente não disser para a inteligência artificial quem é o público, como ela vai gerar valor real? Ela vai pegar o padrão, o que gera valor real para a maior parte das pessoas do mundo. Economia de tempo e ganhar dinheiro. Isso é valor real para a maior parte das pessoas do mundo. Todo mundo quer economizar tempo e ganhar dinheiro. Mas para o nosso público em específico, ela vai lá e vai personalizar. Pois não, Thalita? André, tu já colocou ali que tu quer carrosséis, né? Existe alguma maneira que ele possa entregar o que é melhor em relação a tipos de conteúdo, carrossel, vídeo, card, ou a gente sempre precisa dizer para ele que tipo de conteúdo é? Não, a gente pode fazer um prompt diferente, né? A gente pode colocar ele numa posição de estrategista de planejamento de marketing. E aí, como estrategista de planejamento de marketing, ele vai pensar em diversos conteúdos, assuntos e temas possíveis que o nosso público pode querer. E aí, ele mesmo vai indicar o que é melhor. Se é melhor eu fazer para aquele tipo de conteúdo que eu quero passar, um card estáticos, um Reels, um carrossel ou um infográfico. Eu tenho um exemplo real disso. Eu vou mostrar aqui rapidinho, gente, para vocês. Eu tenho um exemplo real disso que eu fiz. Isso que vocês estão vendo aqui é uma planilha gigantesca que é o nosso planejamento de conteúdo do meu Instagram pessoal, da minha marca pessoal, tá? Aqui teve um momento, deixa eu só limpar, acho que é Design Canva e ideias, deixa eu ver. Perfeito. Aqui tem conteúdos, ó, deixa eu ocultar algumas coisas para vocês conseguirem ver. Aqui a gente tem conteúdos que são carrossel, vou aumentar. Aqui nós temos conteúdos do tipo carrossel com objetivo de posicionamento de marca. Aí tem o título e tem aqui o texto, né? O próprio texto do carrossel, slide por slide. Aqui embaixo a gente tem também uma estratégia de posicionamento de marca em que ele me deu um vídeo.
Então, ele gerou um vídeo pra gente. Aí. Então, ele gerou um vídeo e me deu gancho A, gancho B, gancho C para eu testar. Como que deveria ser cada segundagem desse vídeo. E tem o infográfico, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele também sugeriu para alguns casos aqui. Para alguns casos aqui, ele sugeriu infográfico. Não era nem carrossel, nem post estático, era infográfico. Então, tem como a gente fazer essa estratégia de conteúdo completa, em que ele vai pensar nos temas, nos assuntos, vai nos dizer qual o ideal, e aí depois a gente vai pegar esse planejamento e aí a gente vai construir o carrossel. É como se a gente fizesse a etapa que você faz, por exemplo, hoje na sua agência. Você analisa o público, analisa o cliente, faz o planejamento e depois abre o carrossel. Entendi. Então, seria um passo antes, na verdade. Seria um passo antes aqui, que seria a estratégia geral do conteúdo. Não, mas não seria na mesma conversa, por exemplo. Não seria, poderia ser no mesmo projeto, mas não na mesma conversa. Quer dizer, aquilo, né? Poderia, né? Tudo pode. Nada é proibido. Sim. Mas eu sugiro não para você não gastar os seus tokens, ela alucinar e dar informação errada para você. Inclusive, eu vou anotar aqui para eu procurar o prompt de estratégia de conteúdo e dividir com vocês, tá? Tá, obrigada. Eu gravo um vídeo curtinho de como aplicar e coloco no grupo para vocês conseguirem fazer antes da próxima aula. Prompt de estratégia de conteúdo completo. Tá bem, brigadão. É isso. Viu, meninas? Dá pra gente fazer muita coisa com ela. É fantástico. Eu nem gosto quase. Então, no nosso pedido, a gente vai pedir para ela olhar para o carrossel. Aqui a gente poderia também pedir outros formatos de conteúdo, poderia pedir conteúdo estático, poderia pedir mais de 5 carrosséis. Eu já fiz conteúdo, eu já fiz prompt pedindo até 40 conteúdos. Os 20 primeiros ficaram muito bons, os últimos 20 não ficaram muito bons, não. Mas, assim, eu trouxe 5 para a gente conseguir fazer aqui hoje na aula, tá? Juntas essa quantidade. Antes de criar o conteúdo, a gente precisa que ele analise profundamente as dores, os desejos, as crenças, quais são as oportunidades que a gente tem e os temas com maior potencial de autoridade. E só depois produzir. Então, a gente está dizendo para a IA como ela tem que fazer passo a passo. E ela não está seguindo o padrão de mercado que todo mundo faz. Por fim, os parâmetros. Então, quais são os parâmetros? O meu contexto, ou porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Quais são os parâmetros? Nosso terceiro P. Tem que ser específico, tem que ter experiência prática, tem que ter exemplo concreto, tem que ter insight, tem que trazer reflexão, potencial de compartilhamento, né? Tem que fazer tudo isso. O que tem que evitar? Frase motivacional vazia, clichê de marketing, conselho genérico, conteúdos que poderiam ser publicados por qualquer empresa, texto muito promocional, a gente não é Casas Bahia para fazer em 24 vezes sem juros, e linguagem incompatível com o tom de voz informado. Por que tem esses parâmetros? A gente quer um conteúdo em que a IA atue como um expert para vocês, não como um estagiário. A gente quer a IA trabalhando como um diretor de negócio lado a lado, não como um estagiário. Então, por isso que a gente coloca isso no prompt, que vocês vão receber só para copiar e colar, mas quero que vocês entendam a lógica. As estruturas de carrosséis, então, cada carrossel tem que ter uma capa forte, desenvolvimento lógico, construção de um raciocínio, para a pessoa que lê o carrossel entender, encerrar e ter um CTA coerente com aquilo que a gente está buscando. Se eu estou desenvolvendo uma campanha, como, por exemplo, eu estou, neste momento, em campanha da venda das últimas vagas da imersão presencial da semana que vem. Se eu já sei que eu estou fazendo isso, eu poderia vir aqui e colocar no meu prompt que o meu CTA tem que ser a aluna, não, né? Tem que ser acessar o site para saber mais informações da imersão. Eu personalizaria esse CTA aqui. Como a gente está fazendo um prompt geral, que todas vocês possam aplicar ainda hoje, ele está como CTA coerente, mas mudem. Quantidade mínima, então cada carrossel tem que ter no mínimo 6 slides, no máximo 10. E aí aqui a IA vai definir. E o padrão de entrega.
Esse padrão de entrega é o que vai possibilitar a gente só copiar e colar e fazer a automação com Canva. Então, tem que ser desse jeitinho mesmo que está aqui escrito para vocês, tá? Então, ele vai ter que ser nesse formato, porque ele vai entregar para a gente uma tabela que a gente vai copiar e colar e gerar automaticamente no Canva os nossos conteúdos, tá? Então, aqui já teria conteúdo para uma semana. Ficaria assim, ó. É para ficar assim o que a gente recebe. O número do conteúdo, né? Se a gente está falando ali da capa, qual que é o texto do slide, e assim ele vai indo slide a slide, tá? E no fim desse prompt tem as informações da empresa, que é o que a gente viu lá no início. Você só vai colar quem você é, o que você faz, para quem você faz e como você fala. Ponto. A primeira vez que vocês vão fazer isso hoje, vocês vão levar 15 minutos, porque vocês vão ter que escrever, quem ainda não tem pronto, né? Quem ainda não participou das outras sessões ou das imersões, ainda não tem provavelmente isso pronto, vai levar 15 minutos para fazer, vai copiar e vai colar. Nas próximas vezes a gente vai gerar em 5 minutos esse conteúdo. Esse é o nosso prompt. Esse vocês vão receber esse prompt no grupo. Quem não está no grupo, eu vou direcionar no final da aula como entrar no grupo, e aí consegue pegar lá para fazer. Feito isso, vou copiar e colar. Ó, aqui está ele todo preenchido. Copiei e colei as minhas informações que vocês viram antes. Copiei e colei. Joguei aqui no prompt, aqui no Cloud. Pedi para ele, não colei em projeto, abri uma conversa genérica do zero, pensando que é como vocês vão fazer também. E joguei o prompt aqui para ele fazer. Vamos ver, enquanto eu estava apresentando aqui, ele estava fazendo. Ele me entregou a tabela que eu pedi aqui dentro. Então, ele entregou o título de cada slide e o texto do slide. Eu pedi a mesma coisa para o ChatGPT fazer. Deixa eu ver aqui. Tá aqui também. Ele também fez. Então, você vai revisar, vai ler se o conteúdo o conteúdo que ele fez está fazendo sentido, está aderente, vai fazer essa revisão, né? Vai ler slide a slide. Estando tudo certo, a gente vai agora para a etapa do Canva. Acabou a etapa da IA, gente. Era isso aqui. Vocês viram. Acabou. Tá? Agora a gente vai lá para o Canva. E entrando no Canva, a gente tem... Até aqui alguma dúvida? Querem que eu repita? Faça uma revisão de tudo que a gente fez? Não? Show. Entrando no Canva, então, a gente vai procurar por uma seção chamada planilha. Não é uma coisa que geralmente a gente usa no Canva, tá? A gente quase nunca vê isso, nunca pensa em usar planilha dentro do Canva. A gente vai clicar aqui. Ele vai abrir efetivamente uma template de planilha. Eu vou dar um... Deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui. Eu vou dar um nome para essa planilha, que vai ser conteúdos, 5 carrosséis, imersão, mulheres, IA, 11 de junho. Eu vou vir aqui, vou pegar o ChatGPT, vim aqui. Opa, perdão. Vou colar, copiei e colei aqui dentro. Aí vai ter o número do conteúdo é o número do carrossel, então esse é o carrossel número 1, o título de cada slide e o que tem em cada um dos slides desse carrossel, tá? Aqui, o padrão que a gente pediu é um padrão de um texto por slide, mas a gente poderia ter outros, tá? Poderia ter, dentro do mesmo slide, 3 informações, por exemplo. Aí a gente teria aqui texto 1, texto 2 e texto 3, tá? Eu vou até fazer um teste para vocês verem. Texto 2. Assim. Para ficar claro. Agora, eu vou pegar uma template, lembrando que a gente quer no final um conteúdo postável.
Se eu já tenho uma template dentro do Canva feita, porque eu tenho um designer na minha equipe, que ele vai lá, faz os conteúdos, fica tudo bonitinho, eu posso pegar uma dessas templates que esse designer faz. Se eu não tenho isso, se eu nunca fiz isso, eu posso criar. Então, eu posso vir aqui, abrir uma página do zero, dentro do Canva. Vou fazer com vocês. Vou criar um novo design. O modelo é carrossel. Eu tenho alguns prontos ali, mas vou montar do zero junto com vocês. Então, eu vou vir aqui, vou pegar algum elemento gráfico da minha marca, ou a cor da minha marca, o que eu achar melhor. Vou colocar aqui. Esse vai ser o meu fundo. Vou vir em texto. E a gente viu que cada um dos slides ali que eu fiz o primeiro teste tem 2 frases por texto. Então, vou colocar aqui a primeira frase. Eu quero que a primeira frase tenha a cor marfim, o tamanho da fonte vai ser 30 e vai ficar bem no meio da página. Perfeito. Esse aqui é o meu template, né? Imaginemos esse que é um template. Que ele pode ser muito mais elaborado, que ele pode ter imagem, pode não ter imagem. Eu vou vir aqui agora, no lado esquerdo do Canva, e vou procurar uma seção chamada Criar em Lote. Aqui, ó. Cliquei em Criar em Lote, ele vai abrir para eu selecionar minha fonte de dados. Eu vou selecionar minha fonte de dados, as planilhas. E vou buscar aquela planilha que a gente acabou de copiar e colar lá do ChatGPT. Quando eu abrir, ele vai ter selecionado todos os slides. Exceto se eu quiser todos esses 5 carrosséis feitos com o mesmo design, a gente pode daí fazer a seleção por carrossel. Então, aqui eu vou fazer só do carrossel 1. Só um ponto, eu esqueci que no carrossel 1 eu coloquei um teste de segunda frase, para a gente ter certeza aqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Vou colocar aqui mais um textinho. Eu vou botar aqui embaixo, esse, no 48. Perfeito. Então, de novo, tudo que eu tenho lá na planilha tem que ter um campo aqui, né? Para a gente conseguir fazer a criação em lote. Venho aqui, crio em lote, seleciono minha planilha, e aí eu vou selecionar apenas o carrossel 1, onde eu fiz esse teste com 2 frases em tela. Selecionei o que eu quero. E agora eu vou fazer um vínculo. Então, eu vou vir aqui onde está escrito título, e eu vou conectar dados. Clico com o mouse, botão direito, conectar dados, seleciono qual campo da minha planilha tem aquele dado. Qual campo tem aquele dado. Nesse caso, eu acho que é o texto do slide. E no subtítulo é aquele texto 2. Mesma coisa, botão direito, conectar dados, texto 2. Fiz isso, conectei os 2 dados. Se eu tivesse 5 colunas dentro daquela planilha, eu teria que ter 5 correspondências de texto aqui dentro, tá? Sempre assim. E aí eu vou para o próximo ponto. Agora ele pergunta se eu quero criar os 8 designs. É um carrossel. Vou clicar aqui sim. 1, 2, 3, criou. Vamos ver como é que ficou. Tá aqui. Se eu tivesse criado uma template direitinha, bem formatada, teria saído uma template certinha, bem formatada. Então, esse é um exemplo criando do zero com vocês, tá?
Vamos transformar esse mesmo exemplo que nós vimos aqui numa template mais bonitinha, em algo mais legal? E se a gente quiser colocar foto, André, eu posso colocar imagem de fundo? Eu poderia colocar uma imagem de fundo, selecionar uma imagem? Poderia, daria para fazer. A gente iria pegar imagens aqui dentro, vou pegar imagens aleatórias, tá, meninas? Só para a gente conseguir. Vou pegar imagens aqui e vou colar aqui dentro. Imagens aqui e vou colar. Opa! Vou colar na linha que eu quero. Então, eu quero que o slide 2 tenha essa foto, coloco nessa foto. Quero que o slide 3 tenha essa foto, venho aqui e colei. Show. Preciso de mais algumas. Só para exemplificar aqui para vocês. Agora, nesse cenário, o que a gente faria? Deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui pronto. Tem. Eu viria a mesma coisa, criar em lote, planilhas. Seleciono a planilha com o conteúdo que eu quero tratar, que eu vou resgatar. Ele demora um pouquinho para carregar. Seleciono. Mas ele não atualizou aqui. Deixa eu ver se vai pegar. Ele não atualizou a imagem. Ai, sim, eu não botei. Erro meu menos, eu não botei identificação de foto, então ele não vai conseguir reconhecer. Agora vai. Não está salvando. Vai, agora sim. Vou vir aqui, mesma coisa. Conectar dados. Vou conectar a imagem de fundo com o campo foto. Aqui dentro. O tip aqui, vou conectar com o texto do slide. Vou clicar em continuar. Eu acabei selecionando toda a tabela. Vai assim mesmo. Ele vai gerar 43 designs. Eu vou contar com vocês em quanto tempo? 1, 2, 3. 43 designs. Ele pegou as fotos que eu selecionei, aplicou no fundo e colocou o texto em cima, como eu havia padronizado. A gente pode fazer isso com slides bem feitos, por exemplo. Esse é um slide que ele está bem formatadinho. Então, se eu vir aqui e quiser criar aqueles carrosséis que a gente vê com frequência, com frases, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou vir, vou criar em conectar dados, criar em lote, seleciono a planilha. Ele vai carregar um pouquinho, e aí eu vou gerar num formato daí publicável. Então, como que era o nosso processo até então de geração de conteúdo? A gente pensa no conteúdo, pensa na estratégia de conteúdo, pensa no que a gente quer que esse conteúdo represente, seja estratégico para a gente. Deixa eu ver aqui. Eu vou conectar dados. É o texto do slide que eu quero conectar aqui. Esse é o meu computador que travou. E aí a gente tinha que pensar no conteúdo, desenvolver a copy desse conteúdo, passar para um designer, quem tem designer, quem não tem designer, ficar um tempão pensando ali em como que a gente faria essa ação, né, ali dentro. E aí sim, depois,
fazer a produção do conteúdo e a postagem. Então, eu vi que estava com erro. Tem algum erro aqui, acho que deu algum bug aqui dentro da ação. Eu vou depois atualizar a página e a gente faz juntos. Mas dando seguimento. Dessa forma, a gente consegue ter a criação de conteúdos em lote, usando inteligência artificial de uma forma especializada, de uma forma especialista, sem ser genérico, sem ser algo completamente perdido, que não tenha correlação nenhuma com o que o cliente de vocês precisa, e a geração desse design de uma forma automatizada. Nesse momento, inclusive, eu não sei se a Camila está aqui, a Camila Ósio, que é da Ósio Design, que é quem está desenvolvendo as peças de design para a gente, ela está criando 8 templates, 8 carrosséis, templates de carrosséis dentro do Canva, que a gente vai utilizar. Então, a gente fez a contratação pontual de um designer para fazer isso. Ele entrou, fez esse modelo de template para a gente, e agora a gente só replica esse modelo mês a mês, com o calendário de conteúdo completo. Então, o processo de fazer conteúdo aqui é 5 minutos para preencher os dados, botar a IA rodar, ela fica pensando ali um pouco. A gente avalia, revisa, vê se o conteúdo está coerente, se está fazendo sentido. E aí, sim, depois disso, a gente vem para a criação em lote do Canva. André, mas tem como criar conteúdo com cloud? Vira e mexe, eu vejo nas redes sociais, crie conteúdo com cloud. Tem como criar com cloud, tem como criar com Manus, tem como a gente criar com ChatGPT. Mas esse passo que a gente está dando aqui é um passo que a escala dele é mais rápida do que a gente tentar fazer um carrossel inteiro, por exemplo, dentro do ChatGPT com vários comandos. Ainda hoje. Daqui a um mês, pode ser que a inteligência artificial já tenha evoluído e não seja assim. Hoje, esse modelo ele ainda é mais escalável do que o modelo usando IA do zero. Meninas, dúvidas, traumas, ressentimentos, considerações até aqui? Andrea, lá vou eu falante de novo. Oi, Lê. Eu achei bem confuso, tá? Eu ainda acho que fazer dentro da cloud é mais fácil, mas talvez porque eu não tenha domínio, assim. Uhum. Você conseguiu já fazer carrosséis da cloud, assim, sempre seguindo o mesmo design, assim, em termos de tempo? É que eu fiz um único, né? E aí depois eu não segui. Sim. Mas assim, eu fazia direto dentro do Canva, à mão, assim, tipo, braçal. E ali eu achei que foi super ok, assim, depois que ela pega o jeitinho, sabe? Uhum. Não, eles desenvolvem bem, eles conseguem desenvolver bem ali. Eu vou até ver aqui alguns exemplos que eu tenho, deixa eu ver. Ele consegue desenvolver bem, mas dentro, pelo menos, do volume de conteúdo que eu tenho produzido e pensando, assim, numa escala maior, até tem sido mais rápido em razão disso. Você desenvolve uma template, ela só replica. Mas tem conteúdos que eu faço inteiros dentro do cloud. Por exemplo, o material gráfico da aula da imersão, né? O material gráfico da imersão inteiro, ele foi feito com o cloud, com um único prompt. Eu vou mostrar aqui para quem não estava, para vocês entenderem o nível de complexidade que ele consegue fazer. Mas, para mim, ele não conseguiu manter uma coerência ainda de marca, sabe? De eu conseguir desenvolver um calendário com 2 carrosséis por dia e ele mantendo essa sinergia de marca entre eles, assim. Mas, de novo, é aquilo, né? A inteligência artificial, ela está constante evoluindo. Inclusive, hoje a Meta uma nova solução de inteligência artificial para conversacional, dentro do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Eu até fiz um Reels falando sobre isso. Até então, para a gente conseguir ter uma IA respondendo com contexto no nosso negócio, ou a gente tratava uma empresa para fazer, ou a gente, né, participava do Women AI Club, fazia os cursos, e aí lá pelo mês 4
a gente chegava num nível de ter uma inteligência artificial que a gente pudesse deixar solta fazendo isso. Porque para fazer bem feito precisa de um encadeamento, né? Não quero, como a gente fala, nós como empresários, a gente só tem o nome, a nossa reputação. Então a gente não pode ficar se arriscando assim com devaneios nas redes sociais com testes muito malucos. E agora isso já vai vir nativo na própria Meta. Então, assim. Mas falando nisso, eu quero te elogiar, porque eu estou apaixonada pela imersão. Eu acabei de usar o ManyChat, estou assinando as estrelas. Ai, bacana. O ManyChat, meninas, é uma ferramenta de automação que conecta Instagram e WhatsApp. Ele tem inteligência artificial, mas não é uma inteligência artificial. Mas com a IA, a gente faz essa automação ficar super, super, super complexa para a gente. Então, já te passo a palavra, Rafa, só para mostrar aqui para vocês. Isso que vocês estão vendo é o livro impresso, o workbook da imersão. Ele foi feito 100% dele com um prompt de inteligência artificial no cloud, tá? 100% desse design foi feito ali. Mas aí também, né, etapas, né? A gente vai indo sempre por etapas junto com vocês para que vocês consigam ir executando, ganhando mais confiança, porque a gente já tem síndrome do impostor, daí a gente vai lá e tenta fazer uma coisa muito over, não dá certo de primeira, porque não tem como dar certo de primeira, porque é uma coisa que não existia, a gente se frustra e desiste. Nós não queremos isso, queremos você sempre avançando. Rafa, querida, tudo bom? Pode perguntar. Tudo. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu me perdi no meio do caminho. Ali, quando saiu do Cloud pro Canva. O Cloud que gerou aquela planilha de conteúdos? Isso. O Cloud gerou uma tabela, o Cloud e o ChatGPT geraram uma tabela. Eu copiei e colei essa tabela dentro do planilhas do Canva. Que Peraí que eu vou mostrar de novo rapidinho. Tá, eu fiquei nessa dúvida ali, eu me perdi um pouco. Então, porque o Cloud realmente ele não cria designs muito bonitos assim, né? De forma assim, ainda num volume muito alto, ainda não. Ou a gente ainda não sabe perguntar, que nem eu falo, né? Ou a gente ainda não soube como perguntar, e eu me coloco bem nas sandálias da humildade aqui, ou realmente o motor ali deles de inteligência ainda não está tão refinado. Eu prefiro acreditar na segunda opção, que somos maravilhosas, todas estamos aqui. Então, como é que funciona? O resultado do prompt que eu copiei e colei, que vocês vão receber, ele me entregou como resultado essa tabela. Tá. Pronto, aqui só para copiar e peraí que vocês não estão vendo. Aqui, ó. Ele entrega essa tabela no prompt. Eu venho aqui, copio, abro o Canva, procuro dentro do Canva por esse item de planilha, clico aqui dentro e aí eu crio aqui dentro essa planilha. Perfeito. Aqui, ó. Aí venho, copio, colo, coloco um título para depois eu saber do que eu estou falando e tá feito. E aí, com o tempo, a intenção é que vocês comecem a ter cada vez mais, quem tem produção de conteúdo em escala, tá, meninas, assim, né? Consigam ter cada vez mais modelos, templates mesmos para vocês irem automatizando cada vez mais esse conteúdo. Então, aqui por exemplo, se eu botar book aqui, eu criei alguns templates, assim. Gente, até certificado. Esses dias tinha uma empresa vai fazer emissão de certificados de uma turma que eu fui dar em loco, tá? Dentro de uma empresa, não vou falar o nome. Aí, eu cheguei lá, estava para ser impresso o certificado, estava a pessoa ali que estava fazendo isso, digitando, copiando, quer dizer, estava copiando e colando de uma planilha para dentro do Canva para imprimir. É o tipo de coisa que com isso aqui, 1, 2, 3, que nem a gente viu, segundos, feito, acabou. Crachá, 1, 2, 3, acabou, resolvido. Então, aqui, capas, por exemplo, de Reels, que são só frases. Aqueles posts que a gente faz são só frases, tá aqui. E aí eu fui criando esses modelos, ó. Assim, são modelos mais básicos em termos de design, né? Mas que a mensagem vai estar entregue. Tem uns mais complexos, como esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Mas que aí não fui eu que fiz, aí foi um designer mesmo, que esse não é meu forte. Dúvidas aqui, meninas? Não? Então, como que a gente faz agora? Quais são os nossos próximos passos, né? O primeiro passo é vocês entrarem dentro do grupo, que eu vou colocar aqui o QR Code para vocês, e vou colar também o
o link para vocês entrarem. Quem não estiver dentro de quem não está já no grupo da imersão, né? Quem ainda não está no grupo da imersão, conseguir entrar dentro do grupo. Oi, Deza! Oi, tudo bem? Tudo! Parabéns aí pela entrega. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu fiquei aqui com uma dúvida. Quando a gente faz essa geração de carrosséis, enfim, lá no Meta, quando tu vai publicar, ele identifica como conteúdo de IA ou nesse caso não? Não, ele não identifica. Ele identifica por que que ele não identifica? Porque você faz a extração dele direto do Canva, e aí ele sai com um código .png ou .jpeg, como você pede, sem esse rastreio ali dentro. Diferentemente de quando a gente baixa um vídeo, por exemplo, do Google VO3, que agora é Omni, né? Mudou o nome. Que eu falo, quem atua com IA não tem um dia de paz, né? Que ou lança coisa ou muda nome. E aí ele acaba identificando. Se você baixa e sobe direto sem nenhuma identificação, ele já identifica. Que bom, né? Que bom que continuem tagueando dessa forma. Boa, obrigada. Aqui eu vi que tem uma pergunta da Ju. Desculpa, Ju, não tinha visto durante a aula. Tá ainda ali, tá ainda aí. O Canva tem uma função chamada marca, onde colocamos o kit de marca mais detalhado e priorizado. Não dá para linkar com a criação de conteúdo em massa. Dá para linkar com o conteúdo... Perdão, de novo. Dá para linkar com a criação de conteúdo em massa, porque você vai utilizar os modelos da marca como template. Então, você vai gerar ali, né, as templates de carrossel usando o kit de marca, que nem eu usei ali. Eu acabei usando um kit de marca, não especifiquei. Mas você vai ter que criar esses modelos de carrossel mesmo ali dentro, tá? Óbvio, ter o kit de marca, esse kit de marca é uma personalização, meninas, que traz... Já deixa os logos à mão, as imagens da marca à mão, as fontes corretas, os tamanhos corretos para cada tipo de ação. Então, ele facilita muito a nossa vida no dia a dia, para a gente não ter que ficar procurando cor e fonte na lista. Bom, então, para entrar no link, como que a gente faz, André, para pegar o prompt? Quem ainda não está no grupo da imersão de maio, porque, né, fez a imersão de maio como aluna, eu estou colando agora, neste momento, aqui no chat da conversa, o link para esse grupo do WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu vou colocar o prompt e eu vou colocando também vídeos de coisas que eu vou fazendo ao longo do tempo. As meninas ali também elas vão recebendo, quem já está em algum grupo comigo já vai recebendo, né? Então estou criando algo com o ManyChat, que nem a Leandra falou, vou lá e mostro para vocês como que está acontecendo. Porque o primeiro passo para a gente fazer coisas com IA é saber que dá para fazer. Porque antes não dava, era inacessível, de novo, barreira de entrada muito alta. E agora a gente consegue fazer isso. E para quem quiser continuar dando esses próximos passos, entrando cada vez mais de forma profunda na IA, para coletar resultados, para conseguir aplicar a IA de forma prática no dia a dia dos negócios e da empresa, eu queria convidar quem ainda não participou, e até tem gente que já participou e vai participar de novo, que está aqui no grupo conosco, para participar da nossa imersão, que é a imersão Mulheres e IA, que ela tem como objetivo a gente, em 8 horas, fazer com que vocês economizem 10 horas por semana. Ela vai acontecer na próxima semana, na quinta-feira, dia 11. Vai ser presencial em Porto Alegre, então, para as minhas empresárias e alunas que estão em Rondônia, não vai dar, não é semana que vem, Rondônia vai ser em julho. Se tudo der certo, a gente vai ter turma em julho. Mas é um dia inteiro, das 8h30 da manhã até às 18 horas, na qual a gente aplica inteligência artificial e vocês saem de lá com os 4Ps, o framework, os 4Ps dados. Vocês saem com um mapa estratégico de ferramentas para saber como utilizar a IA para construir site. Vocês vão sair de lá com o site pronto, oferta pronta. Como utilizar a inteligência artificial para fazer automações, para fazer vídeos de treinamento da empresa de vocês, se vocês precisem, criar um board de cliente. Então, entender tudo que a IA pode fazer no negócio de vocês e já sair de lá com todo esse arsenal pronto. E usando isso com segurança, sem a gente receber um processo. E depois da aula do dia 11, ainda temos 30 dias de acompanhamento de implementação dentro do grupo de WhatsApp, onde vocês podem tirar dúvidas, né? André, estou construindo isso, estou construindo aquilo.
Da turma do dia 15 de maio, a gente já teve alunas construíram um sistema de gestão financeira do negócio delas e pararam de pagar licença. Teve gente que estava hospedando o site, pagava por mês R$120 de hospedagem de site, não está mais pagando. Construíram sites que não tinham. Construíram um aplicativo de gestão de ciclo da mulher. Então, conseguiram ter muito resultado validado. E dentro do nosso site, a gente ensina ali, mostra para vocês aqui, tem todos os depoimentos das alunas que participaram, trazendo os resultados que estão tendo, como que foi, se valeu a pena e se não valeu a pena o investimento. Então, eu convido a todas a fazer parte da nossa próxima imersão. A gente ainda hoje vai estar segurando o valor do lote 1. Ele era para ter sido encerrado no dia de ontem, mas em razão dessa aula, a gente segurou para fazer valer. Então, a imersão está saindo por 897, pode ser parcelado em 12 vezes, pode ser parcelado em 4 vezes, sem comprometer o limite do cartão, e tem garantia. Se você fizer a imersão, entender que não agregou nada para o seu negócio, você não vai aplicar nada, a gente devolve o dinheiro. Até hoje, nunca aconteceu em nenhuma das turmas dos últimos 2 anos, mas quero que vocês fiquem tranquilas em relação a isso. Perfeito, meninas. Então, aguardo vocês ali no grupo para que vocês possam receber esse prompt. Apliquem e mandem, mostrem o que vocês estão fazendo. Eu fico enlouquecida, né? Quem já faz parte aí do clube, quem já é minha aluna, já é uma empresária que está comigo aí há algum tempo, eu chego a chorar com as coisas que vocês criam, assim, eu fico muito feliz. O lugar de mulher é na cadeira de decisão. A gente vive por isso e a gente quer negócios femininos cada vez maiores e crescendo. Lucy. Tudo bom? Tudo bem? Parabéns pela entrega. Deixa eu te fazer uma pergunta. De quanto em quanto tempo tu faz essa imersão? Que essa data que tu vai ter em Porto Alegre agora, infelizmente, não posso participar, mas eu queria me organizar para as próximas, então eu já queria ter uma ideia, né? Se tu tem outras datas programadas, enfim, eu não sei se é por mês, se é algumas no ano, eu queria ter um pouquinho mais de informações sobre tudo isso, que é fantástico. Claro, obrigada pelo feedback, né? Assim, de verdade. Eu comecei com esse modelo de atuar só com mulheres esse ano, então é algo recente. Até então eu fazia implantações no mercado corporativo, né, em São Paulo, em outros estados, fazendo formação de empresas, e aí, consequentemente, o nosso grupo era majoritariamente masculino, porque geralmente tecnologia é um lugar muito masculino. E foi exatamente por isso que eu falei, não, agora eu só vou trabalhar com mulheres, as imersões que a gente fechou a empresa, o meu time está atendendo, não sou mais eu presencialmente, porque tem me feito muito feliz e realizada. Para junho, a gente tem essa data. Para julho, a gente está tentando fechar uma turma. Ia ser no dia 4 de julho, mas a gente não conseguiu ainda lugar, porque a Copa está dando uma atrapalhada muito grande, porque ninguém sabe se o Brasil vai passar. Se o Brasil passa, e eles locam, né, por exemplo, o espaço, tem que deslocar, porque geralmente os hotéis vão fazer transmissões, grandes eventos. Mas assim, Lucy, você pode ficar tranquila que vai ter imersão ou em julho ou em agosto, presencial. E, como eu comentei, a gente vai ter o lançamento ao longo desse mês do Woman AI Club, que ele a maior parte das suas aulas, né, semanais, são online. Então, são ao vivo, porque a gente acredita que intensidade distorce o tempo, tá? Então, eu gosto de fazer ao vivo, porque daí vocês estão aqui, porque ninguém tem tempo, né? Então, se você tá aqui, você tá vendo, você vai sair, você vai fazer, vai aplicar, mão na massa, já tá no mundo a coisa. Então, eu tento fazer sempre ao vivo, e a cada 2 meses aí a gente tem as experiências. Então, você vai conseguir implementar a IA, fique tranquila. Eu te passo, entra ali no grupo, por favor, e eu te passo, assim que eu tiver uma data, eu vou informar ali as datas de julho ou de agosto. Estamos na mão do Brasil, do futebol brasileiro nesse momento, tá dando uma atrapalhada boa aí. Mas talvez, assim, seja 8, 9 de julho, por ali, porque tem férias escolares também, daí muita gente viaja. Estamos nesse momento, infelizmente. Tá ótimo, obrigada. Meninas, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Eu vou filmar vocês agora, rapidinho, assim, vou passar rapidinho. Andréa? Belíssimas. Oi, Rosi.
Tudo bom? Eu queria dizer parabéns pela tua coragem de assumir o lugar e atender só mulheres. E realmente nós, mulheres, nós somos a maioria, quase, no Brasil, né? De mulheres empreendedoras. E vai ser um maior sucesso. Tu vai ter milhões e milhões de mulheres aí te acompanhando e tendo aula contigo. Adorei a aula. Acho que a gente realmente precisa se unir. Acho que mulheres estão aí para dominar o mercado, mesmo tendo todas as dificuldades que nós, mães, empreendedoras, temos. Obrigada pelo carinho, assim, ó, quero te parabenizar, porque a gente sabe que não é fácil, mãe, cuidar de filho, cuidar da casa, marido e ainda trabalhar. Eu sou mãe solo, então eu sei que é difícil, mas estou aqui na reunião, abdiquei do meu tempo para mim aprender. E quero te dizer assim, que as mulheres, quando querem aprender, querem se juntar, querem ter conhecimento, elas abrem mão, dão um jeito, a gente dá um jeito, né? Então, assim, parabéns. Vou continuar aqui, vou te aguardar, como a Lucimara, em Porto Alegre, para te conhecer. E vamos em frente. Estou bem feliz. Obrigada, Rose. Nossa, obrigada por esse feedback e por, né, incentivar todas nós mulheres, assim, a gente tem uma força incrível. Nós somos, além de maioria, nós somos as mais capacitadas do mercado, gente. Todos os indicadores acadêmicos demonstram isso. Todos os indicadores de negócio mostram que equipes com mulheres à frente, mulheres liderando, têm mais resultados. Mas a gente tem aí um jogo no corporativo e no ambiente de trabalho que foi construído, mas que com muita competência, porque a gente sabe que tem que ser mais que extraordinária, né, para fazer as coisas acontecerem. A gente está vencendo cada vez mais essas barreiras, e quando uma mulher sobe, quando uma mulher acessa e rompe uma barreira, ela sempre abre caminho para novas pessoas, ela nunca fica lá sozinha. E esse grupo, essa comunidade que a gente quer criar de mulheres IA é isso. Cada vez mais vocês trazerem pessoas, trazerem mulheres. As turmas de inteligência artificial que a gente fez até agora, 100% foram indicações. 100%. É uma amiga que traz uma amiga, que traz uma amiga que indica para alguém. E com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais dominar e ser a referência. As pessoas, quando pensarem em tecnologia, vão pensar na gente, nos negócios que a gente está construindo e no quanto a gente está impactando, porque a gente não faz negócio só para ganhar dinheiro, a gente faz negócio para gerar impacto, né? Então, meninas, foi um prazer inenarrável. Eu vou ficar aqui com a Leandra, não sei se ela está aí ainda, mas vou ficar aqui para tirar dúvidas. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, bater algum outro papo, eu tenho até, deixa eu ver, eu tenho uma reunião, deixa eu ver. Inclusive, eu tenho uma reunião só 4h30, então consigo ficar aqui conversar com vocês, tirar alguma outra dúvida que tenham. Fiquem à vontade. Obrigada, gente. Foi um prazer. Deixa eu ver se a Leandra vai entrar aqui. Acho que ela deu uma saidinha. Obrigada, boa tarde, gente. Tchau, tchau. Carol, no fim você conseguiu participar? Consegui. Correu, Deu tempo. correu. E deu certo. Vou ver se a Leandra vai voltar. Vou ficar por aqui mais um pouquinho. Gente, estou à disposição, tá? Quem quiser, só bater A gente vai receber um material ali no grupo, porque eu entrei 10 minutinhos depois Isso, para fazer. Eu vou colocar agora, Rose, aqui para vocês o prompt, que vocês viram aqui para vocês copiarem e colarem, tá? E aí, assim, tá fazendo, tá implantando, eu vou deixar o grupo aberto, tá fazendo, tá implantando, sentiu dúvida, parou em alguma etapa, manda ali, pergunta, manda vídeo, a gente vai respondendo para que vocês consigam fazer essa Porque eu vou começar do zero, tá? Eu trabalho com massoterapia e eu quero trabalhar em eventos, festas de casamento com bem-estar. Então, a ideia é começar do zero. Eu já atendo, tenho parcerias, convênios, contratos, mas a minha ideia esse ano é começar a trabalhar com eventos, grandes eventos e festas, tá? Eu vou começar do zero. Eu vou precisar de ti. Mas eu vou sair que eu tenho que buscar meu filho daqui a pouco na escola. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Que isso.
Bom, meninas, a Leandra deu uma sumida, mandei um oi aqui para ela. Oi, quer falar, Rê? Acho que você... Não, é só para te falar oi, tô com saudade. Eu também. E também parabenizar, como sempre, né? Aprendo demais contigo. Você sabe que é minha guru, a gente conversa bastante fora lá do WhatsApp enfim, das mulheres lá na IA, mas você tem contribuído ativamente para o meu progresso. Estou me achando. Hoje eu estava conversando com a psicóloga na terapia, já tenho 5 funcionários, né? Ó, ChatGPT, Lovable, Cloud, Manos, coisas que até março eu não imaginei que usaria. E esse aprendizado, essa construção, tu tem contribuído muito ativamente. Sou tua fã, tu sabe, já estou com a lista de espera aqui, tá? Para aquele nosso projeto. ó, Já tem mais 5 pessoas já. obrigada aí também. Também tô com saudade e tô super feliz de te ver empresária e empoderada empoderada, né? Desse lugar de empresária. É verdade. Estou seguindo, tá? Graças a Deus as coisas estão começando a acontecer, ainda muito incipiente, mas tudo tem seu tempo debaixo dos céus, né? Também estou aprendendo a esperar. O processo tem seu tempo. Então tá tudo, graças Para a vocês Deus. que ainda estão aqui, para a Carol e para a Maria Eugênia que estão aqui ainda, eu e a Renata, a gente se iludiu que a gente ia comprar um curso e que a gente, em uma semana, ia fazer todo o curso, desenvolver um produto, lançar e vender. A gente falou, não, vamos comprar, amiga, em uma semana a gente vai fazer. Ainda bem que a gente não comprou de 20 mil reais, né? Que ou era 2 mil ou era 20. A gente foi no de 2. Gente, eu falei, vamos no 2. Vamos, ainda bem. Mas aí, tudo ao seu tempo, né? As coisas, elas levam tempo para a gente conseguir amadurecer, principalmente empresa, né? A gente precisa amadurecer. Mas muito obrigada, meninas. Eu vou sair aqui, então, porque a Leandra acho que não vai voltar. Estou com saudade de todas. Vejo vocês em breve. Um beijo grande. Beijo, tchau. Beijoca, tchau, tchau.